noite aí, pessoal que está chegando. Eu já vou começar, então. Já iniciei aqui a nossa gravação, tá? E a aula vai ficar gravada, depois eu vou disponibilizar lá o material e a aula lá no grupo para vocês. E vou falar um pouquinho sobre como eu planejei aqui a aula. Bom, o tema da aula, né, é o que não pode faltar na sua redação, nota 10. E eu separei aqui o que eu acho mais importante, mas também o que eu acho que os alunos têm mais dificuldade. Tá? Então, a gente hoje vai falar sobre título, sobre produtividade de repertório, sobre como fazer uma tese forte, né? Sobre estratégias de elaboração desses períodos. E aí eu vou começar aqui a aula. A aula está voltada para a banca marinha, né? Como vocês sabem. Eu trabalho com vários tipos de banca, mas o principal aqui é a marinha mesmo, porque é onde eu adquiri assim, maior experiência, né, por servir ali alguns anos. Então, a nossa aula vai ser focada nos concursos da Marinha. O que a gente tem de concurso da Marinha? Bom, eu falo que as provas elas se dividem, né, em questão de cobrança de aluno, porque são dois locais diferentes que fazem provas. Então, a gente tem o SSPM, que é o Serviço de Seleção da Marinha, né, que fica lá no centro, diretoria de ensino, que faz a maioria das provas, né? Então, faz prova do quadro técnico para oficial, escola naval, colégio naval, faz a prova do alfa-alfa. Então, essa prova ela é feita dentro dessa OM, né? Que é a Organização Militar. E a gente tem a EFON, que também foi uma banca que eu trabalhei muitos anos corrigindo redação, só que essa prova é feita dentro do CIAGA. Então, a cobrança é um pouco diferente. Porém, o que eu vou falar aqui, o que for de diferente, eu vou sinalizar aqui para vocês. Mas o que eu vou falar aqui sobre argumentação, né, sobre o nosso vocabulário, serve para os dois concursos, né, para os dois locais, tanto para o CIAGA quanto ali a cobrança do SSPM. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, que às vezes eu fico distraída aqui, não consigo olhar o chat, levanta a mão para fazer o barulhinho aqui que eu paro para responder, combinado? Então, vamos começar. Então, como eu falei para vocês, o que não pode faltar na nossa redação nota 10. A gente precisa entender como a banca pensa, tá? O que ela quer, o que ela espera do candidato quando ela lê o texto. O que a banca valoriza? Bom, muitos alunos têm dúvida sobre título, né? Se eu devo ou não colocar título. E eu já vou começar falando disso, porque houve uma mudança, né? Há 2 anos atrás, sobre os concursos que são feitos lá no SSPM, né? Então, vamos falar aqui de Escola Naval e o concurso para Alfa-Alfa, por exemplo. Lá dentro dessa instituição, eles reformularam o edital e os critérios de redação. Então, para quem vai fazer prova de Escola Naval, Alfa-Alfa, PT, o título é obrigatório. Então, eu não tenho escolha, tá? Eu tenho que colocar o título. Já a galera da EFON tem a opção de não colocar. Só que eu sempre falo para os alunos, coloquem o título, mesmo tendo a opção de não colocar. Por quê? Porque o título ele ajuda na argumentação. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês como que isso ajuda de verdade. Então, eu tenho que me dedicar para o título e para a tese, que é o meu posicionamento, que vai dar ali todo o direcionamento do meu texto, né? Vai me ajudar a elaborar o projeto de texto e vai deixar claro para o examinador o caminho que eu vou seguir para argumentar. Então, a gente tem de critérios avaliados na redação temática e tipologia textual. Aqui ele quer saber se você compreendeu o tema, se você não vai tangenciar, ou seja, sair do foco temático, e se você vai atender aos critérios do texto dissertativo ou argumentativo. Alguns editais vêm só assim, ó, texto dissertativo. E aí uma das dúvidas dos alunos é, professora, será que o texto dissertativo que está nesse edital é o argumentativo? Sim, é o argumentativo, com certeza. Ele só não escreveu lá argumentativo, mas é o dissertativo argumentativo. Então, a gente vai precisar desenvolver, sim, a nossa capacidade de argumentar. Tá? E o que é essa capacidade de argumentar?
Nossa, envolve muitas coisas. E a gente precisa aprender isso passo a passo, devagar. Então, ele vai querer analisar se você sabe organizar as ideias, se você sabe selecionar as ideias e se você sabe aprofundar essas ideias. É nessa aprofundação aqui, esse aprofundamento aqui, que os alunos costumam escorregar um pouquinho, tá? Mas nada do que a gente não consiga resolver. O repertório cultural, que agora é exigência da banca Marinha. Ah, mas na EFON não tem nada escrito lá no edital, nos outros tem. Mas você precisa do repertório para poder justificar ali o que você está falando, para poder provar o que você está falando, para poder validar o que você está falando. Então, a gente tem sim que estudar bastante repertório. Coesão e coerência. A construção, ela fica mais clara, mais objetiva, se você utilizar os elementos coesivos adequados. Então, eu preciso estudar valor semântico de conectivo, eu preciso treinar isso dentro do texto para eu não repetir os valores, os elementos coesivos. E a nossa modalidade linguística. Como que eu estudo isso aqui, professora? Eu sou tão ruim, vivo perdendo ponto em modalidade linguística. O que você vai fazer? Cada aluno tem a sua dificuldade diferente. Tem um aluno que tem dificuldade em crase, tem aluno que tem dificuldade em regência. Então, você vai sempre observar a sua correção para saber o que você está errando na modalidade linguística. É sempre pontuação. Precisa ter esse mapeamento das suas correções para ver se você tem melhorado nessa questão. Então, se é só pontuação, vai estudar pontuação. Eu estou errando crase direto. Vai estudar crase. Errando vírgula, vai estudar vírgula, mas precisa fazer esse mapeamento da correção. Quais são as características da banca, né? O que a Marinha vai te pedir? Ela quer ler o seu texto uma vez só, tá? Se ela tiver que parar e voltar, você já não tirou nota 10. Então, você tem que ser claro e objetivo com as suas ideias. Seu texto tem que ser completo, de preferência sem rasuras. Vou perder ponto se eu rasurar o texto? Depende do nível de rasura. Então, como que você vai fazer uma rasura? Encontrou a palavra lá, né? A palavra está errada. Você vai só riscar a palavrinha e escrever ao lado a palavra correta. Só isso. Não pode rabiscar a palavra, tá? Não, ele precisa ver o que você escreveu. Ele quer saber se você não está ferindo ali os direitos humanos, por exemplo. Então, ele precisa ler o que você escreveu embaixo desse risco. A estética é muito importante também, tá? Então, a gente precisa se preocupar com translineação, com margens. Então, eu preciso valorizar essa estrutura clássica, que é a nossa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, e de preferência com a tese explícita. Com os meus alunos, eu trabalho sempre a tese explícita, para não deixar dúvida ali, né, para o examinador. O estilo, como é que é o estilo da banca? O estilo é formal, nada de usar gírias. O estilo é técnico e objetivo. Gente, para tirar nota 10, não precisa escrever lindamente, como dizia um professor meu. Só precisa escrever de forma clara, objetiva e que a sua argumentação esteja forte ali e coerente. Tá? Então, não precisa ficar forçando usar palavras bonitas, palavras difíceis, né, que quase ninguém usa. Não é isso. Tá? A gente precisa focar ali no vocabulário claro, objetivo e com posicionamento. Conteúdo. Essa parte aqui, a gente precisa se dedicar bastante também, porque ela vai envolver o nosso conhecimento de repertório. E repertório, eu preciso saber praticamente tudo sobre Marinha. Onde que eu vou buscar repertório de Marinha? No site de Marinha, na Revista Marítima Brasileira, no PEN, né? Que é um documento oficial de Marinha. Sempre olhem o site toda semana, se puder, para ver se tem novidade, o que a Marinha ali está fazendo de campanha, o que está promovendo. Além disso, além do conhecimento de Marinha, né, eu preciso ter um conhecimento fora Marinha. Por quê? Se eu for fazer a prova com texto motivador, o meu repertório pode estar lá dentro. E aí, se estiver lá dentro, eu não posso usar. Tá? E uma outra situação que a gente precisa também pensar é que eu preciso variar a área de conhecimento desse repertório. Então, não vale colocar só lei. Só sei lei. Não vale colocar.
só lei. Eu preciso saber história, eu preciso saber algo relacionado a algum repertório social, preciso saber valor de marinha. Filosofia também é bom de colocar, porque ajuda a conter um tema subjetivo, com um tema abstrato. E eu preciso fazer isso aqui, ó. Produtividade. Não pode faltar produtividade, porque isso aqui equivale praticamente 20% da minha nota. Então, ele pode te deixar de fora do concurso se você não souber fazer uma produtividade. E tem mais, a produtividade, ela ajuda a gente na nossa argumentação. Então, por isso que é muito importante que vocês escolham repertórios pertinentes aos argumentos e não apenas ao tema. Tá? Então, meu repertório tem que estar amarradinho ali com o argumento que eu escolhi. Para eu ganhar aqui critério de excelência, né? Eu preciso defender a minha tese clara, mostrar o meu posicionamento, e aí eu vou ter o auxílio ali de palavras de juízo de valor. Preciso dominar a norma culta e preciso fazer esse encadeamento lógico, né? Que a gente vai fazer com a progressão temática, que eu vou mostrar para vocês hoje no desenvolvimento, e também com o uso dos elementos coesivos. E aí eu sempre falo para os alunos, leia o seu desenvolvimento e verifique se você colocou consequência lá. Verifique se você colocou implicação social, porque se você não colocou consequência, provavelmente o seu desenvolvimento não está bom. Tá? Então, a gente precisa pensar sobre essa questão aqui de consequência. Então, como eu falei, a banca tem um texto maduro, né? Não adianta ficar enfeitando, colocando palavras acessórias, mas sem aprofundamento. A sua tese clara e o título, que tem que antecipar o recorte da discussão. Aí agora a gente vai tirar todas as dúvidas de títulos de aluno. Ó, mesmo que você vá fazer concurso que não peça título, título não é obrigatório, coloque o título vai te ajudar na nota, vai te ajudar na argumentação. Então, qual é a função do título primeiro? Ele precisa resumir o que você vai falar, a problemática do tema. E, se possível, né? Claro que vai ser possível, porque a gente se dedica aí nessa missão, você precisa instigar o leitor, chamar a atenção dele, deixá-lo curioso. Pelo título, ele já vai saber se você tem uma capacidade, que é a capacidade argumentativa de resumir. Então, fazer uma síntese daquilo que você vai falar já demonstra que você tem o domínio daquele tema. Então, ó, o título é o primeiro sinal de autoria consciente. Mesmo não sendo obrigatório, ele mostra, quando você faz um título, por isso que eu preciso fazer o título, que expresse o tema. Tá? Porque pelo título ele já vai saber que você entendeu. Então, é dessa forma que você tem que construir o título. Quem dá o título domina o assunto. Cria essa boa impressão para o corretor, ó, já que a Marinha valoriza a organização, a objetividade, né? O que esse título vai indicar? Olha, ele fez um bom título, usou uma metáfora no título. Inclusive, eu posso usar metáfora no título? Claro que pode. Então, esse título que você fez, né? Ele vai demonstrar aqui a maturidade argumentativa. Ajuda na coesão, orienta a leitura, reforça a coerência. É como se fosse um resumo simbólico daquilo ali que você vai falar. Fora que ele revela ali todo o seu olhar crítico, o seu posicionamento. Então, quando o examinador encontra ali um título que já é criativo, o olho já fica como? Brilhando, né? Agora, por que o título tem que ser curto? Eu preciso evitar fazer títulos. Além de evitar de fazer títulos genéricos, eu preciso fazer um título curtinho. Síntese é sinal de inteligência argumentativa. Então, a banca vai perceber quando você consegue condensar ali tudo aquilo que você falou dentro de poucas palavras, 2 ou 3 palavras. Quando você faz um título muito longo, além dele ficar parecido com o tema, né? Muitas vezes ele fica parecido com o tema, e a gente não pode repetir o tema, o título é o título. A minha originalidade tem que aparecer ali. Esse título longo ele vai demonstrar, ó, insegurança, falta de foco temático. E como a gente falou, visualmente o título vai causar impacto aos olhos do corretor, né? E vai evitar ruídos e redundância. Por quê? Porque ele vai sugerir a ideia central
do tema. Quando eu faço um título muito grande, ele fica muito amplo, muito genérico. E aí fica no comum ali. Então, olha só. Se eu tiver um tema sobre cidadania digital, aí eu vou fazer assim, ó, o dever de pensar antes de clicar. Aqui dentro desse título tem uma ideia, e ele é curto. Então, eu já fui bem criativa aqui. Envelhecimento populacional. A experiência que o Brasil insiste em desperdiçar. Também ele é bem crítico, né? Já falando que ó, a população insiste em desperdiçar, então a população não está valorizando. Ética militar. Vou falar simplesmente o que é ética: disciplina, honra e desafios. Um tema muito comum, a importância da soberania marítima brasileira. Eu posso fazer poder que vem do mar. Olha esse que legal, que foi o tema da escola naval, né? Falando que falava sobre mentalidade marítima, né? Então, o tema, desafios da proteção ambiental nos oceanos. O preço do descuido azul. E aí, eu tenho certeza que o aluno que escreve isso aqui, o preço do descuido azul, ele vai mostrar ali todas as consequências, tudo aquilo ali que a gente vai ter que pagar. A relevância da disciplina na formação militar. Disciplina, o eixo da honra. Resumiu. E olha esse daqui das mulheres também, que legal. Inclusão feminina nas Forças Armadas. O eixo era inclusão. E aí, ó, elas também servem à pátria. Então, eu trouxe a mulher aqui, ó, e falei de Forças Armadas. Tá? Então, são títulos criativos. E é assim que eu devo fazer quando eu for fazer meu concurso lá. Posso usar a metáfora no título? Sim, pode, e ela é muito bem-vinda, tá? Só que a metáfora, ela tem que ilustrar a ideia dentro do tema. Eu não posso fazer uma metáfora que remeta a uma ideia fora do tema. Ela tem que estar de acordo para eu não confundir o corretor. Então, se eu falo de preservação da Amazônia Azul, o que, que tem lá dentro da Amazônia Azul? Ó, um tesouro. O tesouro submerso da nação. Agora, o que, que eu não posso fazer de metáfora? Colocar sentimentos. Tá? Não posso criar títulos que tragam ali sentimentos. E aí eu vou excluir isso, por quê? Nada de mostrar emoção, ditado popular em título também, em coisas místicas. Também nada disso, porque a banca é clara, objetiva e quer que você argumente. Tem que ter pertinência temática. Teve uma aluna minha que no ano passado, não, nesse ano, colocou, foi penalizada no título, porque colocou, o título era A Colmeia. Tinha ideia, representava ali o repertório dela. Mas o título não traduzia o tema, que era falando sobre. Era tecnologia, era falando sobre o dever das plataformas, né, de proteger ali a questão da internet, né, os desafios da internet, os riscos da internet. Então, colmeia não tem nada a ver com tecnologia. Sim, lendo o texto dela, dá para entender a analogia que ela quis fazer, mas o título precisa indicar o tema, tá? Já trazer ali como se fosse a etiqueta. Esse aqui, ó, que bom esse daqui. A bússola moral do cidadão. Ó, a bússola a gente sabe que é direção. Então tá uma metáfora objetiva. Aí, ok. Aí eu posso utilizar. O que que faz eu perder ponto no título? Aí tem aluno que fala assim, ó. Ah, professora, eu vou perder ponto no título, então eu não vou colocar. Quando o título não é obrigatório. Não, gente, coloca e faz o certo. Então, título muito longo. Nada disso. Vai mostrar a falta de síntese de planejamento. Então, até 5 palavras no máximo. Títulos literais demais. Ó. Aí o título é aquele título que o aluno faz quase igual ao tema. Por exemplo, a importância da ética. Praticamente ele copiou o tema. Isso aqui fica muito genérico. Tá? Então também a gente não vai fazer. Títulos coloquiais, que eu vou usar gírias, palavras que a sociedade repete, fala. Está faltando respeito. Não posso fazer isso. Então o vocabulário tem que ser impessoal e técnico. Isso aqui, aluno faz muito isso, gente. Eu sempre falo
da importância das palavras de juízo de valor no texto para configurar a nossa autoria, né? E durante as nossas aulas tem aquela lista lá de vocabulários com palavras de juízo de valor, de essencial, é essencial, é fulcral, é importante, relevante. Então, eu sempre incentivo o aluno a colocar isso para o posicionamento dele ficar claro. Só que, às vezes, o aluno confunde isso e coloca lá no título, né? E o que revela emoção não pode estar no nosso texto e nem no título. Tá? Então, ó, é revoltante o desrespeito. Então, a gente não vai colocar isso aqui dentro do título. Títulos fora da tese, quando eu falei ali da colmeia, né, que a menina falou, o título tem que antecipar o recorte do tema. E erros de pontuação e ortografia. Temos o hábito de colocar um pontinho quando faz o título. Escrever o título, o aluno vai lá, às vezes, com a caneta sem querer, coloca o título. E aí ele perde 0,2. Então, tem que ter cuidado para fazer isso. Outra coisa. Não coloca exclamação no título. Exclamação, ela é utilizada para expressar sentimentos, né? Uma interjeição. Então, não coloca exclamação no título. Interrogação também é desnecessário. Aspas, desnecessário. Combinado? Então, nada de pontuação. É o título e pronto. Metáforas obscuras, né? O que é uma metáfora obscura? Aquilo que você vai ter que fazer o examinador descobrir. O que é aquilo? Isso não é a questão de português, de interpretação, não. Tá? Tem que ser objetivo e claro. Então, aqui só mais alguns exemplos de metáfora. Ó. Eu posso falar a bússola da conduta, para falar de ética e moral. Eu posso falar o pulmão azul do planeta. Todo mundo vai saber que é a Amazônia Azul. Então, não tem dúvida nessa metáfora. O timão da cidadania. O que é o timão? Quem vai servir a marinha sabe, né? Que vai dar ali a direção, o comando. Disciplina militar. O alicerce invisível da farda. Então, são vários modelinhos aqui de títulos que revelam ali palavras para vocês utilizarem lá no texto de vocês. Temos dúvida aí sobre títulos? Se alguém quiser falar, dúvida sobre título, pode falar, pode perguntar. Então, eu vou seguir aqui e agora a gente vai entrar na tese. Sabemos que a tese ela é muito importante para direcionar o nosso texto e deixar, eu sempre falo para o aluno, deixa na cara do examinador o que você vai falar, para você não perder ponto nisso. Então, mostre que você vai organizar o seu texto. Mostre que você tem posicionamento, que você tem opinião. Então, existem duas técnicas para a gente elaborar a nossa tese. A técnica da tese explícita por etapas e a tese implícita. Nós vamos utilizar a tese explícita por etapas, tá? Essa daqui, na verdade. Então, a implícita eu não vou utilizar. O que é essa tese explícita por etapas? É a tese que você vai antecipar os seus argumentos. Qual é a vantagem? Você vai cumprir com certeza o seu planejamento, porque você vai amarrar todo o seu texto, a gente vai aprender aqui a amarrar argumento 1 com o tópico frasal, e ela vai estar toda amarrada. Então, você vai ter técnica no texto inteiro. Vai aprender um período, a função de um período, a função de outro, e você vai construindo sua redação assim. Onde que fica a tese? A tese explícita fica no terceiro período da introdução. Então, primeiro eu vou fazer contextualização, apresentar o problema, depois eu vou fazer a minha tese. E é aqui que vocês vão falar para o examinador que vocês sabem argumentar de forma organizada. Então, eu construí aqui uma mini fórmula, né, que vai ajudá-los a sempre elaborar essa frase que precisa ter o seu posicionamento e esses argumentos, que é a última frase da introdução. Como que vai funcionar isso? Primeiro, eu tenho que pensar que eu tenho que usar um elemento coesivo antes de construir essa frase. Então, você vai pensar coesão,
juízo de valor para trazer o seu posicionamento sobre a temática, o seu argumento 1 e o seu argumento 2. Sua tese 1, sua tese 2. Antecipação dos argumentos. Então, como que fica isso na prática? Eu tenho que colocar coesão. Então, essa problemática se deve... Quando eu faço essa problemática aqui, ó, eu estou fazendo coesão com o período anterior, que é esse aqui, da problematização. Tá? Então, por isso tem que ter essa coesão. Essa problemática se deve juízo de valor. Essencialmente, pode ser principalmente, inquestionavelmente, tá? Tem que ter o juízo de valor na tese. A falta de... Aí aqui você vai botar argumento 1 e argumento 2. Ou uma outra frase que ainda fica muito boa também, ao invés de você citar problemática, você vai falar, ó, esse panorama... E aí, preste atenção aqui nesse juízo de valor. Quando eu falo só vigente na contemporaneidade, eu estou trazendo ali só um fato. Mas quando eu falo assim, ó, ainda vigente na contemporaneidade, eu estou dizendo assim, ó, isso daí já devia ter acabado, né? Mas ainda está vigente na contemporaneidade, é atestado não só pelo argumento 1 e argumento 2. Agora, o que você faz para encontrar esses argumentos? Aí, argumento 1, argumento 2. Você vai pensar na causa do problema. E aí você vai encontrar duas causas para falar sobre elas, ou você vai encontrar uma causa e uma consequência. Tá? E aí você pode fazer o seu texto assim. Argumento 1, uma causa, argumento 2, outra causa, ou causa e consequência. Mais um exemplo de frase modelo aqui, ó. A partir de uma análise desse impasse, o impasse que eu falei no período anterior, percebe-se que ainda está veiculado, olha o ainda aqui, não só ao argumento 1, mas também ao argumento 2, e necessita de urgente intervenção. Então, aqui no finalzinho, ainda deu uma reforçada ali no juízo de valor, quando falou necessita de urgente intervenção. A próxima, nesse sentido, elemento coesivo, é lícito afirmar que juízo de valor T1 e T2, argumento 1 da tese 1, argumento 2 e 2, contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Ó, perpetuar é falar que aquilo ali está quase para sempre. Que a gente já deveria ter resolvido essa questão e não resolveu. Então, o vocabulário do juízo de valor ajuda muito com o nosso posicionamento. Todavia, elemento coesivo, para que haja uma reversão urgente no quadro, e falar que precisa ter reversão é falar que a gente precisa mudar. Faz-se necessário analisar argumento 1 e argumento 2. Então, esse quadrinho aqui é só para ajudá-los na hora de construir ali a frase que você precisa colocar o seu posicionamento nos seus argumentos, que é a frase da tese. Aqui, num exemplo prático, né, eu peguei aqui, ó, uma redação e separei em 3 períodos. Porque eu tenho introdução, com contextualização, problematização e tese. Aqui estava falando, né, dos pequenos detalhes que fazem a diferença. E aí o aluno contextualizou com o repertório. Eu posso usar repertório na introdução? Pode e deve. Se não quiser usar repertório, você pode fazer o quê? Trazer o tema com uma citação ou com uma definição. Então, aqui ele fez, ó, na Grécia Antiga, o filósofo Aristóteles já defendia que o todo é maior do que a soma das partes, destacando que até mesmo os menores elementos são fundamentais para a harmonia de um sistema. Trouxe o repertório com o pensamento de um filósofo. Essa perspectiva permanece atual, sobretudo no que se reflete a máxima de que um pequeno detalhe faz toda a diferença. Apresentou o tema aqui no segundo.
E agora, o que ele vai fazer na tese? Ele precisa dizer para a gente o que ele vai abordar. Esse pequeno detalhe pode ser em várias áreas, pode ser na ciência, na tecnologia, no meio ambiente, mas ele precisa definir. E o examinador precisa saber disso. Então, quando ele faz, afinal, que é o nosso elemento coesivo, né? Na ciência e até nas relações humanas, aí eu já sei aqui o campo que ele vai discutir. Ele vai falar de detalhes na ciência, vai falar de detalhes nas relações humanas. Percebe-se que aspectos sutis podem determinar tanto o êxito quanto o fracasso de grandes conquistas e transformações. Então, ele dividiu, se posicionou ali e dividiu o texto dele em D1, desenvolvimento 1, e aqui D2. Então, essa organização é extremamente necessária. E aí, no segundo exemplo aqui, eu vou ter falando sobre reaparelhamento naval. A gente sabe que a Marinha, né, tem passado por diversas transformações em relação à tecnologia, à IA, não só na questão dos navios, da modernização da frota, mas também na capacitação de pessoal que ela precisa fazer, né, para acompanhar esse avanço tecnológico. E aí o aluno colocou aqui, nesse contexto, elemento coesivo, a nossa fórmula lá em cima, juízo de valor, é necessário reconhecer que a modernização dos meios navais é condição indispensável, se posicionou. Mas ele vai defender que é indispensável para quê? Em que contexto? Ora, defesa da Amazônia Azul, argumento 1, e fortalecimento da presença estratégica do país no Atlântico Sul, argumento 2. Certo? Então, eu posso usar essa estratégia de elemento coesivo, juízo de valor e apresentação dos argumentos para eu fazer uma tese que vai ficar boa, vai ficar forte, vai ficar clara e vai ficar objetiva. Ok? Gente, agora eu vou entrar aqui no desenvolvimento, tá? E vou falar sobre algo que demanda a atenção de vocês. Eu considero, como professora, a parte do desenvolvimento a mais complicada para o aluno, porque o aluno aprende rápido introdução, aprende rápido conclusão, mas o desenvolvimento ele fica agarrado ali. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que deve ser feito no desenvolvimento e o que é extremamente importante para que vocês tirem a nota máxima. Okay? Não é difícil fazer, só dá trabalho. Mas tudo que a gente quer a longo prazo para a nossa vida, existe trabalho e dedicação. Então, o desenvolvimento ele é assim. Ele vai dar trabalho no início. Depois que vocês pegarem a técnica, e se tiver ali produzindo toda semana, vai entrar no sangue e vocês vão fazer isso em menos tempo, tá? Mas, para quem está começando ainda, o ideal é que faça realmente verificando se está atendendo a função de cada período, porque o texto precisa ter a progressão temática, tá? Então, vamos lá. Vou tentar falar aqui devagar para que todos entendam. A banca, né, ela vai avaliar ali a sua capacidade de raciocínio, de raciocínio e se você tem estratégia para fazer o texto. Então, você precisa mostrar para ela que, além de dominar, o que é ter o domínio de mundo? É conhecer ali várias áreas relacionadas ao tema. Então, ciência, cultura, história, isso que ela quer saber. E se você tem maturidade intelectual. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber do desenvolvimento é que nele só existe uma ideia. E essa ideia é que você escolheu lá como argumento. Então, lá em cima, lá no texto que a gente estava falando sobre os pequenos detalhes, o aluno escolheu que, na ciência, um pequeno detalhe pode fazer toda a diferença.
essa é a ideia que ele deve argumentar. Por que eu estou falando isso? Porque essa ideia ela tem que ser explicada, fundamentada, tá? Analisada ali por você e concluída. O aluno, ele tende, quando ele não consegue aprofundar a ideia, ele começa a colocar outras ideias dentro do desenvolvimento. E aí ele não consegue desenvolver nenhuma nem outra. Tá? Então, existe um argumento para você desenvolver. Essa ideia ela vai ficar lá no tópico frasal, onde você vai apresentar esse argumento principal. Depois disso, você precisa explicá-la, trazer uma explicação disso. Porque se eu falei que na ciência um pequeno detalhe pode trazer ali grandes transformações, grandes diferenças, eu preciso explicar para o examinador por que eu acho isso. Tá? Então, explica primeiro essa ideia. Quando você explica, você vai desenvolver esse raciocínio e aí vai partir de uma análise. Depois que eu expliquei, coloquei a minha análise ali, eu preciso validar aquilo que eu estou falando. Então, eu posso pegar aqui a ciência, por exemplo, um pequeno detalhe na ciência pode transformar uma vida. Eu posso, por exemplo, provar com aquele repertório lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro que desenvolveram um medicamento que faz com que as pessoas que estão paraplégicas aí começassem a caminhar, né, a se movimentar. Então, isso foi um pequeno detalhe? Foi um detalhe de uma pesquisa, né? Claro que levou um tempo, mas que transforma a vida das pessoas. Então, com esse dado, com esse repertório, eu consigo provar aquilo que eu estou falando. Então, eu expliquei, trouxe a minha prova, fiz a minha produtividade e depois eu preciso fazer esse fechamento crítico. Então, olha só como é que tá. Aqui tá separadinho. Depois eu vou mandar o material para vocês. Então, aprofundar é não parar na primeira camada. Ou seja, apresentei lá, que faz diferença na ciência. Mas como que eu vou desenvolver isso, professora? Como é que eu vou explicar? Quando falta para gente a ideia sobre o que eu explicar, eu tenho que pensar: por que esse problema existe? Qual é a causa do problema, né? Então, quando eu falo por que existe, quando eu falo por que existe, é que eu estou pensando na causa. O que ele causa na sociedade? Isso aqui que eu falei sobre consequências, ó. Isso é implicação social. Isso não pode faltar. Ah, mas às vezes o tema não tem nada a ver com a sociedade. Ah, às vezes a Marinha traz um tema muito específico. Ué, se não está na sociedade, eu sempre falo, a Marinha presta serviço para a sociedade. Se não está na sociedade, está dentro da instituição. Então, ao invés de perguntar o que ele causa na sociedade, o que ele causa para a instituição. Porque a consequência vai vir. Tá? Ela tem que aparecer. E aí eu preciso especificar, para sair do genérico, quem é afetada. Mesmo assim, professora, não consigo pensar. Estou sem ideia. O que você vai fazer? Imagina o contexto que aquilo ali é aplicado. Então, quando eu fui falar da ciência para vocês, eu falei no contexto da situação da pessoa que estava ali em tratamento, né? Que estava muito tempo sem andar, sem movimentos. Então, eu imaginei um contexto. Mas vocês poderiam ter imaginado outro contexto. Vamos imaginar a ciência na vacina. O que é contexto? O contexto é onde a situação vai acontecer. Tá? Se eu estiver falando de problemas com as crianças, pedofilia com crianças, eu preciso imaginar o contexto. Onde você quer saber? Na internet. Internet é o contexto. Tá? Então, imaginar o contexto para descobrir causa, consequência, quem é afetado, é materializar o problema, colocar ele na prática. Tá? Então, sempre pensar sobre isso. Um erro comum dos alunos é escolher bons repertórios, mas não colocar exemplos, não conectar com a sociedade atual e ficar só colocando ali um monte de repertório e não desenvolver nenhuma ideia. O que não pode faltar nesse parágrafo, sempre que fizer o seu parágrafo, volta aqui e começa a ticar aqui. Coloquei um tópico frasal claro? Sim, então eu tô ok, tô bem. Expliquei essa ideia? Sim, tô bem.
Contextualizei esse repertório? Sim, depois que eu contextualizei, vou ter que aplicar no contexto. O que eu vou fazer? Imaginar exemplos, coisas que acontecem na atualidade, consequências, e fechar esse raciocínio, que é o último período, que eu chamo de mini conclusão. Então, eu vou pensar, desdobrar a ideia central em linhas de raciocínios de aprofundamento de forma progressiva e articulada. O que é isso? Uma frase complementando a outra. Uma frase explicando a frase anterior. E aí, tem técnica para fazer isso? Tem. Então, o que é essa cadeia lógica? Ó? Clareza, progressão, articulação e finalização. Aí vocês vão focar aqui, ó. Afirma, explica, exemplifica, que aqui pode ser o repertório, aplicar na realidade atual, consequências, concluir. Tem que ter esse passo a passo, senão a sua ideia vai estar ali no raso. Então, eu vou dar aqui um exemplo com o tema de guerra híbrida, que foi um tema que a gente trabalhou muito esse ano. Então, olha só o tópico frasal. A guerra híbrida representa uma ameaça complexa à segurança nacional, pois combina táticas convencionais com estratégias informacionais. Então, aqui eu trouxe uma definição, afirmei de forma clara. Só que eu preciso desdobrar essa ideia, eu preciso explicar. Isso significa que, olha, isso aqui ajuda muito usar esse conectivo, né? Isso porque ou isso significa que? Porque automaticamente você vai puxar a sua explicação. Isso significa que, além de ações militares tradicionais, esse tipo de conflito envolve ataques cibernéticos, disseminação de fake news e manipulação da opinião pública. E expliquei, só que eu preciso validar. Tudo isso aqui que eu falei, em que contexto, hoje, na realidade, acontece? Na invasão da Ucrânia. Então, isso aqui vai ser meu repertório. Um exemplo disso pode ser observado na invasão da Ucrânia, em que, antes dos confrontos diretos, a Rússia já atuava no campo digital e midiático para desestabilizar o país. Então, eu trouxe um repertório recente, atual, concreto e articulado ao meu tema, à minha discussão. Tá? Então, eu estou cumprindo o passo a passo? Afirmei, expliquei, provei com a realidade. E aí eu preciso trazer para nós aqui, para o Brasil, né? Então, aqui, ó, no contexto brasileiro, essa ameaça exige o fortalecimento da capacidade de defesa cibernética e de inteligência estratégica, especialmente da Marinha, responsável pela proteção de infraestrutura crítica no litoral. Isso aqui não é uma consequência, ó? Em razão desses ataques, em razão dessa ameaça, o que a Marinha tem que fazer? Então, existe ali a aplicação no contexto atual com a consequência. E eu preciso fechar essa ideia. Eu não posso ir embora do parágrafo assim, dar tchau. Tem que dar o tchau ali. E é o último período. Esse último período, ele é curtinho. Porque eu só vou finalizar essa ideia. E aí eu posso finalizar com síntese, posso finalizar com crítica, posso finalizar com uma sugestão, mas eu só preciso finalizar essa ideia. Mas eu não posso esquecer do meu elemento coesivo. Se eu estou finalizando, o meu elemento coesivo tem que ser conclusivo. Então, eu vou colocar assim. Compreender a guerra híbrida é fundamental para que o país esteja preparado frente a conflitos silenciosos, mas altamente destrutivos. Então, gente, ó, voltando, essa progressão temática do desenvolvimento é muito importante. Tá? Sem ela, a gente não consegue chegar à nota 10. Então, a gente vai pensar: afirma, explica, exemplifica, aplica e conclui. Tá? Afirma, explica, exemplifica, aplica e conclui. Sempre assim.
Preciso gravar essa fórmula? Não, você vai precisar ler na hora que você for fazer o desenvolvimento. Depois de tanto fazer, você já vai saber, não vai precisar ficar gravando isso para levar a fórmula para a prova. A ideia não é essa. É sentar com a fórmula do lado, apresentar a ideia, explicar, repertório, aprofundar, finalizar. E de tanto fazer isso, você já vai ficar craque lá, com a nota máxima. E aí eu trouxe algumas características aqui do repertório. Claro que o repertório é uma aula que exige, né? É um tema que exige uma aula completa, bem aprofundada, principalmente na questão de trazer repertório para vocês, de pesquisar repertório, tá? E uma dúvida dos alunos, muito comum também é: posso pesquisar na hora de fazer redação? O único momento que você não vai pesquisar é quando você for fazer a sua prova lá no dia e no dia do simulado. Se a gente fizer simulado aqui, não pode pesquisar, porque simulado é para a gente simular o horário da prova, né? O tempo de prova. Mas, redação semanal, tem que pesquisar repertório. Peguem lá o caderninho de vocês, escrevam a caneta com a mão, né? Não digitar, porque isso facilita na hora da gente gravar ali. E vocês vão pesquisar repertórios de áreas de conhecimentos diferentes. Então, pegou o tema semanal na plataforma, sentou, vou pesquisar repertório. E, às vezes, tira um dia para pesquisar repertório e fazer o planejamento e o outro dia para fazer a redação, que eu acho que funciona melhor, tá? A não ser que você tenha aí mais tempo. Né? Tempo para fazer redação em casa. Agora, inicial, 2 horas, 2 horas e meia. Quando a gente estiver perto da prova, a gente vai reduzir esse tempo, tá? Não é para se preocupar com o tempo agora. Então, meu repertório tem que ser, legitimado. O que é legitimado? Ter um reconhecimento. Então, eu tirei da revista, é um dado histórico, é filosofia. Então, tem que ter um reconhecimento. Pertinente. Tem que ter relação direta com o tema e com o argumento. Então, o repertório do argumento 1 tem que ser pertinente ao argumento, tem que dar o match ali, né? E produtivo. O produtivo, isso aqui está no edital, né? Precisa estar vinculado à discussão proposta. Então, vincular a discussão proposta é falar por que eu escolhi aquele repertório, qual a relação que ele tem com o tema, como que ele pode ser aplicado à realidade. Tá? Então, aqui, posso dizer que é a pior parte. Mas ele é fundamental e você pode escolher estatística, história, filosofia, ciência, literatura, área de conhecimento sua. Ele quer saber o seu conhecimento, por isso que eu não posso usar o repertório da prova. Então, aqui, pequenos exemplos de produtividade. Tá? No eixo segurança. Eixo segurança, tem o nosso artigo lá, 144 da Constituição Federal, falando que cabe ao Estado e à sociedade, né, garantir a segurança, não às Forças Armadas. Mas eu trouxe aqui Emile Durkheim, que é uma ideia para falar de ordem social. E aí ele fala o seguinte: para Emile Durkheim, as instituições são responsáveis por manter a ordem social. Então, ele traz essa ideia. Nesse sentido, a Marinha exerce papel essencial na contenção de comportamentos desviantes, funcionando como um regulador institucional. Então, ele está dizendo que a Marinha age como Emile Durkheim pensa. Tá? Então, isso aqui tem relação com a ideia anterior, que é o meu repertório escolhido, e aplica-se à realidade da Marinha também. Então, tem uma relação. Eu consegui fazer a produtividade ali. Mas em tecnologia, se fosse falar de reaparelhamento naval, eu posso usar o Leonardo da Vinci, que fala que a técnica é o que diferencia o amador do profissional. Leonardo da Vinci. Aí vamos ver como é que ele aplicou. Agora vamos ler esse pedacinho aqui. Leonardo da Vinci já afirmava que a técnica é o que diferencia o amador do profissional. Por que ele usou aspas aqui? Porque ele trouxe a citação
na íntegra, exatamente como ele afirma. Copiou e colou o texto. E aí eu preciso colocar aspas. Destacando a importância do domínio qualificado sobre ferramentas e sistemas. Apresentou o repertório. Então, eu tenho esse momento desse período que é destinado à apresentação. Então, eu uso um período só para apresentar. E no outro, eu vou fazer essa produtividade. Quando eu faço essa produtividade, eu vou ter que demonstrar essa relação aplicada ao contexto militar ou à nossa realidade atual. Então, aqui, ó, no contexto da Marinha do Brasil, essa reflexão, e aqui eu uso, ó, essa reflexão, eu poderia usar esse pensamento, tal teoria, mas eu preciso fazer isso para puxar a ideia. Ganha força ao se considerar o processo de reaparelhamento da frota com embarcações altamente automatizadas, como as fragatas classe Tamandaré. Não basta possuir os equipamentos mais modernos, é preciso formar profissionais capazes de operá-lo com excelência e autonomia. Quando ele faz que precisa de profissionais capazes de operar com excelência e autonomia, e profissionais capacitados, ele está falando aqui, ó, a técnica diferencia o amador do profissional. Então, eu preciso capacitar o meu militar quanto à técnica, tá? Ok, produtividade, ó, boa, vai ganhar ali 20 pontos, 20% da prova, tudo ok com produtividade. Agora vamos falar um pouquinho da conclusão, para a gente já fechar todo o raciocínio ali do que não pode faltar em cada parágrafo. Tá? Primeiro, o que eu não posso fazer? De jeito nenhum. Introduzir novos argumentos na conclusão. Não posso colocar repertório novo na conclusão. Ideias que eu não trouxe durante o texto, jamais façam isso. Tá? Eu só posso colocar repertório na conclusão no último período, se for fazer retomada cíclica. E aí eu vou falar sobre isso aqui. Então, a minha introdução ela tem que ser feita para retomar ideias que eu já discuti. Por isso que eu não posso colocar nada. Vaga ou genérica. O que é uma ideia vaga ou genérica? Que cabe em todo o tema. Quando eu faço, é importante resolver a fome. Isso aqui cabe em todo o tema. Eu posso fazer, é importante resolver a desigualdade social. É importante resolver a questão das ameaças cibernéticas. Quer saber se essa frase está genérica? Tenta encaixar outro tema que, se der, está genérica. Você tem que transformar. Repetir palavras de forma mecânica. Eu preciso utilizar sinônimos para retomar as palavras. Tá? Então, como eu tenho ali que retomar a minha tese na conclusão, eu vou ter que ter ajuda dos sinônimos. E dos elementos coesivos. Não posso esquecer que a minha conclusão também precisa de elemento coesivo. Ok? Deixar de relacionar com a tese. Isso aqui é obrigatório em todas as conclusões. Eu vou mostrar para vocês 2 tipos de conclusão aqui hoje. Mas nas duas, você vai precisar retomar a sua tese, que é o seu posicionamento. Aquilo que você falou lá na introdução, você tem que puxar para cá. Como que você vai fazer isso? A primeira conclusão é a nossa conclusão com a estrutura tradicional. O que é essa estrutura tradicional? Vou retomar a tese e vou apresentar uma proposta de solução. Então, se você quer ser claro, objetivo, gabaritar a conclusão, você pode fazer. E aí, como a gente gosta, né, do passo a passo, portanto, meu elemento coesivo retoma a tese, e depois você já vai o quê? Proposta de intervenção. Só que isso aqui não é proposta do Enem, não, tá? É uma proposta rápida, sucinta. Você imaginar como aquilo ali vai ser resolvido. Quando você coloca uma proposta, você não precisa aqui ficar detalhando, colocando a gente, nada de confundir com o Enem, não. A gente vai fazer prova militar. Isso aqui é uma proposta sugestiva, mas que tem que ter a finalidade. A finalidade você tem que colocar. Então, como é que fica isso? Portanto, é imprescindível, juízo de valor, reconhecer que a fome no Brasil compromete o desenvolvimento
social e econômico. Eu tenho certeza que o aluno falou sobre isso aqui. Desenvolvimento social, e depois ele falou econômico. Por quê? Porque ele é obrigado a retomar a tese. Então, ele voltou, puxou os argumentos dele para cá. Tá? Nesse contexto, agora vem a proposta. Nesse contexto, faz-se necessário que o Estado amplie programas de distribuição de alimentos e segurança alimentar, ao passo que organizações da sociedade civil promovam campanhas de conscientização e solidariedade, ao que não pode faltar. Finalidade visando garantir o direito básico à alimentação adequada. Era sobre a fome, não é? Então, ele falou desenvolvimento social e econômico e trouxe uma sugestão ali breve sobre como resolver isso. E colocou a finalidade. Então, essa conclusão, ela é bem tranquila, objetiva, prática e funciona. Mas eu posso querer me destacar, né? Demonstrar ali que eu consigo fazer uma conclusão melhor, e aí eu vou fazer uma reflexiva. O que essa reflexiva faz? Primeiro período, é obrigatório retomar a tese em todas as suas conclusões, seja ela qual for que você vai aprender. Retoma essa tese. Então, eu vou retomar a tese, dar uma proposta de ação ou de reflexão e, no final, apresentar uma consequência negativa. O que é isso? Quando eu dou uma sugestão, eu quero que aquilo ali seja feito. E aí eu vou convencer ele, se você não fizer isso, algo de ruim vai te acontecer. Tá? Então, eu vou usar o caso contrário. Caso contrário, se você não fizer, olha o que vai acontecer. Então, eu vou pensar assim. Logo, percebe-se que a persistência da fome não afeta apenas a... Tenho certeza que ele falou sobre saúde, Saúde, retomando os argumentos. E a qualidade de vida. Falou sobre isso, lá em cima. Mas compromete o futuro educacional e produtivo de milhões de brasileiros. Sugestão agora. Proposta de ação. Assim, elemento coesivo também, é essencial investir em políticas públicas de segurança alimentar e educação nutricional. Fechei. Mas eu quero fazer reflexão. Como que eu vou fazer reflexão? Com consequência negativa. E aí, minha consequência negativa, caso contrário, a desigualdade social se agravará, perpetuando ciclos de pobreza e marginalização. Tá? Então, aqui, eu escolhi um tema mais geral para essa conclusão ficar mais clara. Mas aí a gente aprendeu duas maneiras de fazer. A tradicional, retoma a tese e dá a sugestão com finalidade, que não pode esquecer. E a reflexiva, que você vai retomar a tese, dar a sugestão e imaginar se caso sua sugestão não for atendida, que vai ter uma consequência ali negativa, tá? E aí você divide isso em 3 períodos. Ok? Dúvidas? Deixa eu ver aqui o comentário. Lara, eu sempre travo na hora de colocar um repertório que se harmonize com o tema da redação. Parece que fique quebrado o desenvolvimento. Então, o segredo, né, para você escolher um bom repertório, é você pensar no argumento, não só no tema. Porque se você falar que falta políticas públicas para alguma solução, né? Vamos pegar aqui o contexto da Marinha do Brasil, por exemplo. Se a gente for falar de ações humanitárias, e eu vou falar ali o quanto é importante, né, o trabalho que a Marinha faz, que a Marinha age como promotora da cidadania. O que é isso? Que a Marinha devolve ali dignidade, né, para as pessoas numa situação de calamidade. Então, eu preciso encontrar um repertório que prove isso. Esse meu argumento. E aí eu vou pegar ali a operação da Marinha no Rio Grande do Sul, operação da Marinha no Rio Amazonas, operação Ribeirinho. Então, ali eu vou trazer um repertório que tem relação com o meu argumento. E aí vai ficar mais fácil de eu conseguir argumentar.
Tá? O nosso repertório ele tem que ser o nosso aliado na argumentação. E jamais a gente trazer dificuldades para a gente desenvolver. Tá? Então, tenta agora pensar, não vou escolher repertório para o tema, né, de forma geral. Vou escolher repertório para o meu argumento. Tá? E, gente, para a gente finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês o que eu vou deixar aqui. Também vou mandar material lá no curso, no grupo para vocês. Tá? Não podemos esquecer da coesão. Eu vou mandar uma listinha lá de elementos coesivos para vocês por parágrafo. Aqui eu tenho alguns, tá? Para já ficar dentro desse material. No primeiro parágrafo, o que vocês podem utilizar? Ó? Deve-se analisar diante desse cenário que... Ou diante desse cenário, é válido observar que... Isso aqui ajuda no primeiro parágrafo. Já no segundo parágrafo, aqui a gente está falando de desenvolvimento, tá? Ó, além disso, outro fator existente outra preocupação constante é preciso ainda pôr em evidência que, ou cabe ressaltar também. Por quê? Porque aqui, ó, você vai usar elementos coesivos acrescentando uma nova ideia. Porque você já desenvolveu uma ideia aqui no D1, então no D2 você vai desenvolver outra ideia. E aí, por isso, essa questão do acréscimo. Ó. Além disso, outra preocupação constante. Tá? Cabe ressaltar também, que você já ressaltou lá em cima. Então, muito importante também ter cuidado com a aplicação desses elementos coesivos. E, na nossa conclusão, a gente vai fazer, ó, por fim, outro fator preponderante ou por último, o fator indispensável. Tá? Porque precisa existir essa relação de um período com o outro, de um parágrafo com o outro. Ok? E eu deixei aqui de bônus para vocês, né? Pessoal aí que vai fazer EFON, um modelo de redação da EFON 2025, com aquele tema lá, né, que a galera fez lá, que pegou todo mundo de surpresa, né? No final, a maioria se safou depois. Mas falando aí dos pequenos detalhes que fazem a diferença. Então, ela está toda amarradinha aqui, coloridinha, né? E nesse vermelhinho aqui está explicando o que é o período, ó. Como que começou, o que fez no segundo, a tese aqui de forma clara, tá? Aqui embaixo, ó. E aí eu vou mostrar para vocês. Lembra que eu falei que era para a gente descobrir causas e consequências? A gente precisa fazer isso para o nosso desenvolvimento ficar concreto? Então, ó, afirmou aqui, explicou, trouxe repertório, causa. Não pode faltar isso, gente. Consequência, jamais faça um desenvolvimento sem consequência, tá? Depois retoma ali o tema e a finalização. E aqui a mesma coisa, afirmar, explicar, trazer repertório, ó. Quando eu falo de exemplo concreto, eu falo de materializem, pensem na prática, como que isso pode acontecer. E não só pensar, mas escrever no texto, precisa estar escrito. Muitas vezes a gente pensa e aí não consegue passar para o papel. Então, é só você exemplificar, deixar ali de forma concreta. E uma outra coisa muito, muito importante, tanto para a galera que vai fazer as provas que são feitas no CIAGA, que é a DEFON, para a galera que vai fazer as provas lá da DESME, quando aparece um tema subjetivo, um tema abstrato, não é para se assustar, porque o tema subjetivo e abstrato, né, eu preciso torná-lo concreto. Então, quando o pessoal viu esse tema aqui, nossa, pequenos detalhes fazem a diferença, que é muito abstrato isso. Era só pensar no contexto. Quando eu penso no contexto, eu estou materializando. Né? Quando eu penso no contexto, eu estou colocando um exemplo prático. E aí a minha redação fica concreta, porque o tema pode ser subjetivo, pode ser abstrato, mas a sua argumentação não pode. Tá? Então, a gente precisa transformar isso. Aqui é a conclusão. E essa aqui é a grade do pessoal que vai fazer EFON. Lá em cima, a grade da galera do SSPM, que é essa aqui. Ó, tá? Lembrando que repertório é para os dois.
tem que validar a informação de vocês. Por que eu estou falando isso? Aqui na grade, ó, tem repertório. Lá no Efon não tem, mas ele está escondido. Aqui, ó. Não está escrito na grade, mas precisa colocar? Precisa, preciso validar a minha informação. Então, aqui nessa grade, eu tenho, ó, conteúdo, coesão e coerência, clareza, adequação, vocabular, correção aqui, que são os critérios, né, de pontuação, acentuação, aqui, ó, claro e objetivo. Conteúdo, o seu conteúdo, como é que você vai provar aquilo que você falou se você não colocar um repertório aqui, tá? Então, vale também para vocês. Aqui o edital, né? Vocês darem uma olhadinha em questões importantes. E é isso, gente. Espero que a aula tenha ajudado aí vocês. Eu vou disponibilizar o vídeo lá no grupo, tá? Qualquer coisa. Miguel, você apareceu. Miguel falou que ia chegar atrasado. Qualquer coisa é só me chamar. Vocês sabem que tem, né, o acesso aí no WhatsApp, que eu gosto de falar com os alunos. Eu gosto de corrigir as redações para acompanhar aí o processo de vocês. Tá bom? Beijo, obrigada, Pedro. Boa noite. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.